No vídeo anterior a gente levantou polêmica aqui sobre o Felipe Luiz, porque ele não tinha se posicionado a respeito sobre o caso do Vinícius Júnior, mas ele deu uma coletiva ontem depois do jogo e falou que foi mal interpretado, mas a gente tem que ouvir o que foi que realmente ele falou, porque gerou muita repercussão, porque o Flamengo é um time grande, ele é um treinador do maior clube do Brasil e o Vini Júnior com certeza é um jogador que um dia vai voltar para vestir a camisa do Flamengo e muita gente flamenguista gosta do Vini e o Felipe Luiz ficou calado e ele tentou se explicar aí na coletiva. Vamos ouvir aí o que foi que ele falou para deixar bem claro. Aproveita e se inscreva no canal, deixa aquele like e bora aí pro vídeo. Primeiro eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius, o Flamengo, estamos com o Vinícius, tenho um carinho, uma admiração gigante por ele, e eu estou com ele, não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador, a minha postura pública gera muita expectativa, e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo, eu condeno o ato racista. Racismo é crime, e como eu falei um dia antes para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele, mas se ele fez, que ele pague, que pague com força, porque eu chegar aqui e falar é fácil, fazer camiseta não racismo é fácil, usar pulseira antirracismo é fácil, tudo isso é muito fácil, difícil é punir. Então, que se ele fez, que ele pague, que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, talvez que eu usei sobre um caso específico, na pergunta do companheiro de vocês, isolado, do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais, muitos mais, na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra, no Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil, e eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção, e todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez, e com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar depois de perder o jogo e meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder. Não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu, e vocês me conhecem, o pessoal que está aqui me conhecem bem, mas tudo bem, eu espero que isso tenha esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e bola para frente, vamos lá. Uma outra coisa que está repercutindo muito nas redes sociais é a morte de uma pessoa do cartel lá do México, um chefão aí do tráfico mexicano. Então tá correndo risco aí porque nesse local aí é uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, Todo mundo sabe que é México, Canadá e Estados Unidos que vai sediar a Copa. Então tá correndo risco aí dessa cidade não
não ser mais uma das sedes. Mas eu vou trazer para vocês aqui, o repórter aí da Jovem Pan vai explicar perfeitamente para a gente. Vamos lá. Com a morte de El Mencho, líder do cartel de drogas de Jalisco, abatido em um confronto com o exército mexicano em Jalisco, surgiu uma onda imediata de violência que levanta preocupações sobre a segurança para os Jogos da Copa do Mundo que está quase começando. Além da abertura do Mundial, estão programados também mais 12 jogos para o México. Nas últimas horas, bloqueios rodoviários com veículos incendiados, aliás, chamados esses bloqueios de narcobloqueios, foram registrados pelo menos em 10 estados. A violência já chegou a pontos críticos, com tiroteios e caos no aeroporto de Guadalajara, incluindo homens armados e incêndios, muitos incêndios. Aulas presenciais em Jalisco foram suspensas e está em alerta a Embaixada dos Estados Unidos, que recomenda aos seus cidadãos americanos que se abriguem. Jornais destacam que há um vazio de poder no cartel do tráfico e que pode intensificar disputas internas e gerar ainda mais confrontos nos próximos meses. Há um clamor nas redes sociais pedindo à FIFA que retire o México como sede, argumentando falhas na segurança. A imprensa mexicana diz que a morte do líder é, na verdade, um golpe no narcotráfico, mas destaca que a escalada de violência atual, a violência que acontece agora, mancha ainda mais a imagem do país a poucos meses da Copa. E há o temor de que o caos se estenda e afete turistas e os eventos que estão marcados. Vale dizer que há algumas semanas a imprensa registrou que as autoridades mexicanas estavam em alerta para a Copa do Mundo, aumentando a vigilância contra a infiltração de narcotraficantes estrangeiros, especialmente colombianos, que poderiam entrar no país disfarçados de torcedores. Até a próxima. Para a gente finalizar aqui, vamos falar aqui do Corinthians um pouquinho, porque ontem o Corinthians se classificou aí nos pênaltis com a Portuguesa, fez um golzinho no final, um golaço do Vitinho. O Vitinho deu um balaço aí no canto esquerdo do goleiro da Portuguesa e nos acréscimos empatou o jogo, que foi para os pênaltis, né? E a Portuguesa não aguentou, né? O cara que já tinha perdido um pênalti no tempo normal perdeu também nas cobranças. Aí o Corinthians passou aí para a semifinal. Agora vai enfrentar o Novo Horizontino e o São Paulo vai pegar o Palmeiras, mas o Flávio Prado vai falar um pouquinho aqui do que aconteceu nesse jogo. Aproveita e se inscreva no canal, deixa aquele like e vambora pro vídeo. A Portuguesa merecia ganhar o jogo. O tempo inteiro ela foi melhor. Não teve nenhuma justificativa para o Corinthians se classificar, mas ele se classificou. E acabou, o que vale é isso. Ele se classificou, acabou, está classificado. Não acho que o Corinthians seja favorito em Novo Horizonte, pelo contrário, o favoritismo é do Novo Horizontino, mas sei que a camisa do Corinthians em campeonatos regionais pesa pra caramba. Pesa pra caramba. E se o Palmeiras passar do São Paulo, sempre é complicado, São Paulo complica o Palmeiras, entendo que o Palmeiras é favorito contra o Corinthians, principalmente em 2 jogos. Mas o Corinthians, ele ontem demonstrou que está numa fase realmente de muito brilho, né? Uma fase de muito, sabe? As coisas estão dando certo, estão fluindo bem. Porque realmente, jogar o que não jogou ontem e conseguir a classificação foi um negócio que você para pensar e fala, caramba, né? O que está acontecendo aqui? Mas entendo ainda que o Corinthians foi o quarto, né? Que entrou, ficou em quarto. Ele é o quarto. Acho que o Novo Horizontino ainda tem mais chance de ganhar o jogo lá. E tanto São Paulo, mas principalmente o Palmeiras tem mais chance do que o Corinthians no confronto direto. Mas, de novo, quando é campeonato regional, o Corinthians ele sabe brigar como ninguém. Ele aproveita como ninguém. O Dorival tem usado bem esse elenco. Então, não dá para descartar essa história do Corinthians brigar pelo título. Mas não vejo o Corinthians como favorito, não.